Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve Maria! Continuando a falar sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, já falamos dos seus primeiros anos, já falamos sobre a sua vocação, da formação da Milícia Imaculada, agora falaremos dele enquanto editor, enquanto missionário e enquanto mártir. Depois que ele fundou a Milícia da Imaculada, ele viu que era preciso difundir esses ideais e teve a ideia de fazer uma editora. Criou um boletim chamado Cavaleiro da Imaculada, que foi a maior tiragem da Polônia, tinha atingido mais de 1 milhão de tiragens, mais de 1 milhão de publicações. E, para conseguir atender cada vez a maior demanda, ele viu que era necessário conseguir um convento, e nesse convento teria editora. E ele entregou para a Imaculada, para que a Imaculada providenciasse. E não é que Nossa Senhora atendeu os seus desígnios e encontrou a ele um magnata polonês, que se comprometeu a doar um grande terreno para que ali funcionasse o convento e que ali funcionasse a editora. Só que aquele magnata, aquele homem rico da Polônia, ele estabeleceu uma série de critérios para que doasse o terreno, incluindo uma série de missas por ano, entre outras regras. No primeiro momento eles aceitaram, São Maximiliano e os demais aceitaram. São Maximiliano então ele foi até o terreno, colocou uma imagem de Nossa Senhora, entronizou aquela imagem e entregou tudo à Imaculada, assim como ele sempre fez em vida. Aconteceu que os seus superiores acharam que era melhor não aceitar aquela proposta, pois tinham medo que no futuro não iam conseguir cumprir todas aquelas condições que aquele homem tinha proposto. Então São Maximiliano foi conversar com esse homem e falar que não era possível aceitar aquelas cláusulas. Então o magnata, ele, sabendo que Maximiliano tinha colocado a imagem da Imaculada, perguntou: e o que você vai fazer dela? O que vai fazer daquela imagem de Nossa Senhora? E São Maximiliano disse: eu continuarei deixando lá, porque eu tinha entregado. Eu coloquei ela como protetora, como guardiã daquele local, entronizei a imagem e ela que cuidará daquele lugar sempre. O magnata ficou sensibilizado por essas palavras, com essa confiança, com essa esperança de São Maximiliano na Imaculada, e acabou cedendo o terreno, sem nenhuma condição. E a partir daquele momento, aquele local funcionou como editora. E muitas obras passaram a ser feitas, além do Cavaleiro da Imaculada, obras para os menores, o Cavaleirinho, o Pequeno Cavaleiro da Imaculada. Até mesmo foi criado uma radiodifusora, a ideia de utilizar o rádio para a evangelização. Quando um dos frades, uma vez vendo aquilo que estava surgindo, perguntou: Maximiliano, o que São Francisco diria se visse tudo isso que você tem feito? O que ele diria desses meios modernos que você está utilizando? E São Maximiliano disse: se São Francisco estivesse aqui, ele arregaçaria as mangas e trabalharia muito, muito nesses meios modernos, para que fosse conseguida a maior glória de Deus e da Imaculada. Maximiliano depositava toda a sua esperança na Imaculada e deixava que ela guiasse todas as suas ações. E assim aconteceu com a editora. A editora, através da revista Cavaleiro da Imaculada, começou a se difundir por toda a Europa. E São Maximiliano tinha planos cada vez maiores para a Imaculada. Ele desejava levar o seu reinado para o mundo inteiro. Então ele decidiu partir em missão. Ele desejava ser missionário na América, na Rússia, no Oriente, China, Japão, em todos os lugares. O primeiro lugar que ele decidiu partir em missão foi no Japão. Então ele foi falar com seu superior. E aí o superior, prudentemente, tentando avaliar se era possível essa missão, perguntou: você tem dinheiro, Maximiliano? Não, não tenho. Você sabe falar japonês? Não, não sei. Você tem amigos, contatos no Japão? Também não. Então o que você tem, Maximiliano? Eu tenho confiança, tenho esperança na Imaculada, em Nossa Senhora. Então o superior, vendo aquela resposta de Maximiliano, resolveu aceitar e autorizou que ele partisse em missão. E São Maximiliano partiu para o Japão, pensando em levar toda a devoção à Imaculada para lá. E providencialmente Nossa Senhora atendeu aos seus pedidos. Quando ele chegou lá, o seminário estava precisando de um professor de filosofia. E ele então
como tinha habilitação, ele fez um combinado. Eu aceito dar aula de filosofia, só que em troca desejo que eu possa publicar aqui, usar aqui para conseguir fazer as minhas impressões da minha revista O Cavaleiro da Imaculada. E assim conseguiu. A revista passou a ser produzida no Japão em menos de um mês e conseguiu chegar a um grande número de pessoas. E muitas cartas foram enviadas agradecendo. Muitas cartas enviaram mostrando que conseguiram se converter, suscitaram vocações religiosas graças ao trabalho apostólico de São Maximiliano Maria Kolbe. Foi tão grandiosa a sua obra lá que em menos de um ano ele tinha conseguido um terreno para fazer o Jardim da Imaculada no Japão. E ele então, com todo esse ardor, todo esse fervor, ele resolveu expandir para a Índia. E ele foi até a Índia. E chegando lá, ele foi ter uma conversa com o bispo para ver se ele aceitava. O bispo aceitaria, acolheria então essa obra de Maximiliano. São Maximiliano ouviu os rumores que o bispo não costumava aceitar, que ele não gostava e não concordava desse tipo de iniciativa. Então, São Maximiliano marcou uma audiência e durante essa espera que ele estava, ele viu uma imagem de Santa Teresinha. E do lado da imagem de Santa Teresinha havia um vaso de flores. E ele tinha uma devoção muito grande por Santa Teresinha, a padroeira das missões, e começou a rezar, pedindo a sua intercessão, que ela conseguisse comover o coração do bispo a aceitar a sua missão lá na Índia. E, após a sua oração, naquele vaso de flores, uma das flores caiu aos seus pés. Naquele momento, São Maximiliano sabia que Santa Teresinha tinha intercedido por ele. E quando ele foi conversar com o bispo, ele já foi sabendo que tudo tinha sido já providenciado. E o bispo, realmente, ele não só aceitou, mas ele queria participar. Ele mesmo se dispôs a pessoalmente aceitar participar de toda essa grande obra de São Maximiliano.